estudo do livro Esperança. É um livro destinado à família. E hoje nós vamos estudar o capítulo 41, intitulado Concessões. Vamos lá com a epígrafe de Jesus em Mateus 6:4-2. Dá a quem te pedir e não te desvie daqueles que quiser que lhes emprestes. E nós, comentando essa lição, concessões, nós sabemos que nós temos que ficar bem atento nessas oportunidades que nós temos reencarnatórias. Vamos ler mais uma epígrafe aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, no item 5. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem, se resume nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Nós estamos compreendendo que o mais importante da gente avaliar agora é que toda essa lição ela vai trabalhar os talentos. Então, vamos imaginar primeiro o título da lição, concessões, Concessões é mais oportunidade que cada um de nós temos do retorno à vida. E a gente imagina que na concessão a gente sabe que é a mesma coisa, é ajuda, é consentimento, é doação. Então, nós vamos imaginar essas oportunidades reencarnatórias que nós temos e como nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui já com alguns talentos desenvolvidos. Isso nos responsabiliza a utilização desses talentos. Primeiro, em prol de nós mesmos. Depois, em prol do nosso próximo, como o nosso epígrafo aqui fala, que nós precisamos também trabalhar esse amor ao nosso próximo. Nós não vamos conseguir chegar a Deus sem ter essa atitude com o nosso próximo pelo lado positivo. Então, quando nós falamos das parábolas dos talentos, nós vamos apreciar essas parábolas que teve divisão, que para um, o Senhor, que é o nosso Pai, deu 5 talentos, que é o dinheiro da época. Para outro, ele deu 2. E para o último, ele deu 1 talento. E o que a gente mais vai trabalhar, para a gente ver aonde a gente precisa esforçar muito para a nossa compreensão, nos auxiliar em reforma íntima, é no último que recebeu 1, que enterrou. Imagina quantos de nós estamos, ao invés de utilizar os talentos que já temos, de desenvolver novos talentos, estamos enterrando os que já temos. Estamos deixando de ter confiança em nós e confiança em Deus. E aí a gente lembra daquela recomendação, do Pai: faça da tua parte, que da minha eu te ajudarei. Nós temos que lembrar que esse trabalho nós é que vamos iniciar. E aí o Pai, vendo todo o nosso esforço, vem os auxílios. Nós temos os nossos amigos espirituais, temos o mentor da nossa família, temos o mentor nosso, temos o mentor do nosso porteirão, e aí vai seguindo, ajuda.
Temos aqueles que auxiliam em várias áreas que nós trabalhamos, e nós precisamos ficar atento se nós estamos enterrando os nossos talentos, porque na nossa condição hoje, que nós estamos nesse momento bem valioso do nosso planeta Terra, que ele está passando de prova e expiação para regeneração, nós podemos lembrar dos exilados de Capela. Quantos deles inteligentes, capazes e que não cuidaram da moralidade, tiveram que vivenciar aqui na Terra dificuldades muito grandes que não ajudou em nada para eles passar a ficar num planeta mais feliz. E muitos desses somos nós. Então, para a gente ficar bem atento, lembrar dessas oportunidades que nós estamos tendo, de ficar tendo esses estudos para a gente, não é saber, tudo isso nós já sabemos, é ir relembrando as nossas responsabilidades. E a gente fica questionando. Hoje nós temos tantos profissionais de autoajuda, nós temos até nos serviços públicos, para a gente trabalhar esse medo, porque muitos de nós que enterramos os nossos talentos é porque estamos com medo dos desafios que vamos enfrentar pela frente. Imagina hoje, dentro do nosso lar, se nós temos um desafio, ou dois, ou mais desafio. Se nós temos uma esposa com problema mental, podemos dizer assim, se nós temos um filho que utiliza drogas, se nós temos alguma pessoa dentro da casa que é violenta, e aí nós vamos ter que ficar bem atento para a gente se unir, para a gente fortalecer, para a gente buscar ajuda e para a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade. Porque se nós não aproveitarmos a oportunidade, com certeza nós temos novas oportunidades, mas em condições mais difíceis. Então, vamos ficar bem atentos se estamos enterrando o nosso talento. Quando é que nós precisamos perceber? Se nós estivermos com a consciência tranquila, equilibrados, com certeza nós estamos fazendo o melhor que pudemos fazer. E nós vamos lembrar desses que recebem os 5 talentos, 2 talentos, tanto que estão entre nós, quanto aqueles que já partiram. Então, nós vamos lembrar do nosso saudoso Chico Xavier. Quantas vezes aquele companheiro multiplicou seus talentos, como ele está vivo entre nós. E a gente, todos os dias que nós abrimos uma obra espírita, se não é dele, a gente lembra também de outros companheiros que deixou muita coisa boa para nós. Mas sempre estamos lembrando do nosso Chico Xavier, das histórias dele, da sobrecarga que ele abraçava, mesmo com algumas lamentações, quando ele recebia um auxílio do Emmanuel, que ele precisava compreender o momento, que ele precisava tolerar, ele sempre buscava essa compreensão, e isso volta para nós. Quando nós recebemos uma alerta de um irmão, de um amigo, de um orientador espiritual, nós também modificamos, nós também trabalhamos essa compreensão, e o Chico, a história que a gente escuta dele é sobrecarga. Ele, quando ele foi pegar o livro do André Luiz, que o Luiz chegou e compareceu para ele, e ele perguntou para ele: meu irmão,
quem é você? E ele falou, quem que é esse rapaz que está do seu lado? Ele falou, esse é meu irmão, ele chama André Luiz. Ele falou, então você pode me chamar de André Luiz. E logo em seguida, esse irmão dele, André Luiz, desencarnou e deixou para ele uma esposa em condições psiquiátricas, o menino com problemas mentais, e aí ele tinha 8 horas de trabalho com remuneração, ele tinha 8 horas de psicografia, atendia vários irmãos que procuravam o trabalho, as orientações dele, e ele ficou entre nós até mais de 90 anos. Então, é um exemplo muito forte. A gente lembra também do nosso companheiro, que também já passou de 90 anos conosco, Divaldo. Quanto trabalho valioso que nós temos daquele companheiro, quanta aprendizagem que nós temos com aquele companheiro. E a gente precisa ficar atento. Eles realmente estão multiplicando seus talentos, como aqueles servos que receberam 5 e 2 talentos. Que nós fiquemos atentos para que nós possamos prestar conta e que nós tenhamos somado pelo menos um pouquinho a mais nos nossos talentos, né? E a gente vai dar sequência na leitura, ela é muito valiosa. A gente vai comentando alguma coisa além lá nos parágrafos. Inicia assim: enquanto podes agir no corpo terrestre, quando eles que largaram sobre regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou. Então, isso aqui é um outro comentário que a gente precisa também ficar muito atento. E essa história todos nós acompanhamos, né? Esses homens que têm cargos, pode ser na política, pode ser na medicina, pode ser no meio artístico e pode ser entre nós também, um pai de família que não está agindo muito de acordo e que a vaidade está sendo para ele o maior destaque da sua vida. O orgulho, a vaidade, e aí vem de imediato essa desencarnação. Como é que chega esse companheiro do lado de lá? A ele, né, nós vimos uma palestra do Haroldo, até um pouco cômica, né, dizendo que a maioria dos inventários, quem mais quer falar é o morto. Para a gente ficar atento que eles estão presos em tudo isso que eles deixaram para trás. Que temporariamente todo o conhecimento, toda a capacidade deles estava sendo direcionada para caminhos que não trazia bem para a humanidade. E o pai teve essa grandiosidade de desligar esse companheiro de uma vez, que é a desencarnação compulsória. Vamos ficar bem atentos, porque isso pode acontecer conosco, direcionarmos todo o nosso processo de busca, de crescimento, de conhecimento para caminhos que não são positivos. E aí vai acontecer isso. Também tem quando nós somos muito presos em alguns cargos importantes e que já venceu o nosso tempo lá e nós estamos resistindo. E aí vem a lei e determina: hoje é seu último dia, já venceu o seu tempo. E muitas vezes nós temos depressão, nós adoecemos por não perceber que nós temos aqui na Terra um tempo para tudo. Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinhe na memória os que viste
partilharmos os últimos 20 anos. Então, para a gente ficar atento, a gente não precisa nem ficar muito para trás, não. Nós andamos aí uns 20 anos para trás. E a gente vê o que ele podia fazer e que ele nem respeitava os limites daquele procedimento, e ele também teve essa desencarnação compulsória de um momento para o outro. Nós pegamos aqui o exemplo do Hitler, né? Que ele, toda a capacidade dele, ele usou para que momento? Foi para criar guerra, discórdia, para valorizar só o povo dele e não os outros povos, para a gente estar olhando que isso faz parte da nossa história. Líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonar o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo, delegações de competência para resolver as necessidades do próximo. Viraram-se, de momento para o outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Isso também é outra preocupação nossa, esse momento em que nós vamos nos tornar ausente bem rápido. E o que vai ficar de nós? O que vai ser importante para aqueles que partilharam conosco essa existência? O que vai ficar de nós? Nós já pensamos nisso? Missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia. Então, aqui nós novamente vamos mais uma vez rever conosco essas situações, né? Nós hoje estamos no poder e usando esse poder interruptamente, sem pensar nas consequências deles, e nós podemos tanto afastar desse poder pela desencarnação, quanto como algum problema de saúde. Se eu tiver, por exemplo, um problema na faringe, um câncer de garganta, como que eu vou falar? Como que eu vou consolar? Então, nós temos que pensar, que é uma coisa que eu vou lembrar com muito carinho, de uma pessoa que sempre teve a preocupação de deixar alguém preparado aonde ele estava. E ele ia fazendo isso com a juventude, que era o tio Miguel. E ele ia dando muitas tarefas para a juventude e falando que a gente tinha força, que a gente tinha poder e que que ele não sabia quanto tempo que ele poderia estar lá. Então, para a gente usar esses ensinamentos e deixar essas soberbas de lado, se sentir importante, achando que só nós temos capacidade, só nós damos conta, isso é muito importante. Esse texto, ele é muito valioso, porque ele vai trabalhando devagarzinho. O Emmanuel, né? Ele é muito criterioso, ele vai trabalhando devagarzinho, como é voltado para a família, e a gente falou que esse voltado, primeiro, é para a vida de todos nós,
depois é voltado para a família, depois é voltado para a sociedade. Então, aonde eu estou atuando? Se eu precisar de imediato de deixar ali alguém no comando, eu estou preocupada em ir preparando, em ir auxiliando, ou eu sou insubstituível? Muitas vezes, no exato momento em que mais desejava comandar a oratória ou o cérebro lúcido, pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte e faz hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Então, vamos lembrar aqui, ó, direitinho, pensa nele, os beneficiários das concessões divinas. Então, nós vamos lembrar aí do nosso Emmanuel. E se a gente ficar imaginando que tudo está na Terra, que a Terra resolve tudo, é por causa da encarnação e da desencarnação. Tanto reencarna companheiros bem competentes para nos auxiliar, para nos ajudar a multiplicar os talentos, desenvolver novos talentos, como também desencarna. Nós temos que imaginar isso. Imagina hoje nós pensando nessa terra regenerada, reencarnando aqui o Allan Kardec. O que ele vai fazer por nós? Pensa reencarnando aqui Bezerra de Menezes. E aí nós temos que ir imaginando que está tudo sobre a guarda do nosso Pai. De acordo com as necessidades, isso vai acontecer. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico. Olha, tudo que nós temos, como está falando aqui, não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que aproprias na terra com permissão do Senhor para investi-las na construção da própria felicidade. Então, olha, o que nós temos que voltar para as atenções, né? Da inteligência, do corpo físico, dos patrimônios afetivos e até das dores, porque o nosso evangelho fala, né, que a dor é uma bênção. Então, nós precisamos ficar atento. A dor é uma bênção, mas nós temos que saber passar por esses momentos. E essa dor, que é uma bênção, ela pode, né, ser no nosso próprio corpo, como pode ser no corpo de um daqueles que nós estamos convivendo, ou então que nós estamos até ajudando a assistir. Para a gente ficar bem atentos com essas oportunidades. Bem dizer a dor, mas não é acomodar com a dor. Batalhar para a libertação da dor, para investi-las na construção da própria felicidade, própria para nós. Então, toda vez que eu aproveito tudo que tenho nessa existência, eu estou construindo a minha felicidade. E aí ele conclui assim, que é muito rico. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. Então, para a gente ficar atento que nós, desencarnados, nós convivemos com essas leis. Nós sabemos todas essas leis.
de desenvolver nossos talentos, de multiplicar nossos talentos, de fazer a caridade, que é a bandeira da nossa religião. Um empréstimo fala sempre da generosidade do credor, que o concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Como as leis nós já aprendemos, tanto encarnados quanto desencarnados, a utilização dessas leis em nosso favor, ela vai nos trazer benefício. E a nossa resistência à obediência a essas leis, elas vão nos reconduzir ao mal. Eu quero contar uma historinha aqui, ela é bem conhecida, né? Porque a gente vê muito falar da nossa Madre Teresa de Calcutá. Então é uma historinha super assim tranquila da gente comentar. Ela voltando para casa, ela passou por uma lixeira e viu um movimento e chegou mais próximo e era um senhor que estava lá tentando se acomodar para aquela noite fria, todo machucado, já com respiração bem ofegante, com fome, com sono, e ela para e dá as mãos para aquele homem e fala para ele assim: eu vou te ajudar, desce. E ele foi achando assim aquilo muito difícil, né? Porque ele estava assim em estado de penúria e ele acha que eu não consigo, e ela foi ajudando mais, e a espiritualidade com certeza também ajudando mais, até que ela conseguiu que aquele companheiro descesse, e ele pergunta quem ela era, e ela falou que era irmã dele. E ele insiste como que ela chamava, e ela falou sua irmã. E ela, com dificuldade, foi ajudando ele até a sua casa. Chegou na sua casa, ela deu um banho, deu alimento, colocou medicamento nas feridas dele e foi mentalmente falar que queria pelo menos que ele desencarnasse num leito mais condizente com o que o ser humano merece. E ele pergunta para ela, né, assim, novamente, quem que ela era, e ela pega e fala para ele, falou assim, quem é você? Aí ela fala, não precisa responder, não. Você é Deus. Aí ele falou assim, que não, que Deus era ela. E esse diálogo fez com que ele adormecesse, falando sobre o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Então, para a gente lembrar desse ensinamento dessa nossa irmã, desse gesto de caridade, e perguntar para nós quanto tempo ainda nós precisamos aprimorar os nossos sentimentos, desenvolver a nossa coragem, libertarmos do medo até das contaminações, para nós termos um gesto como a nossa irmã teve com o nosso irmão. E aí nós vamos lembrando lá dos nossos benfeitores que interpreta essas parábolas, mostrando essa forma bem assim profunda de nós melhorar. Porque que cada vez que você assiste essa palestra sobre as parábolas dos talentos, você vai achar que aquele companheiro trouxe algo novo.
é porque nós, os companheiros que já estamos buscando os conhecimentos da doutrina espírita, nós sabemos que a nossa superação para nós permanecermos na Terra é a melhora dos nossos sentimentos. E a gente vai contar uma outra história para ficar bem atento o que é conhecimento, atitude, mas se isso não for voltado para nós, o que pode acontecer conosco? Nós ouvimos uma história que um companheiro nosso, psiquiatra, muito famoso, muito inteligente, de muito conhecimento lá no estado que ele trabalhava, ele conseguiu fazer o maior hospital psiquiátrico daquele estado. E aquilo foi famoso, ele ficou vaidoso, e ele, assim, muito agressivo, muito agitado, correndo, querendo ser dono de tudo e fazer tudo certinho a tempo e a hora. Ele entrou em desequilíbrio, perturbação, e depois ele era um paciente daquele hospital psiquiátrico. Para a gente ficar atento também com as nossas atitudes, porque elas têm que ter coerência. Viu como que a Madre Teresa de Calcutá falou? Quem que ela era? Ela era uma irmã daquele companheiro. Aí ela pergunta quem que era ele. Antes dele responder, ela fala que ele era Deus, porque não foi falado para nós que nós somos Deus, com D minúsculo? Então, para a gente entender que todos esses momentos que nós formos trabalhar os nossos talentos, precisamos internalizar todo esse trabalho primeiro conosco, melhorar dentro de nós, cuidar de nós, amar ao próximo como a si mesmo, cuidar de nós, nos entender, só assim que nós vamos poder entender o nosso próximo. Que a nossa equipe espiritual que está nos assistindo possa deixar com cada companheiro que ouvir esse vídeo o despertar, de estudar mais, de aprender mais, de viver mais e de ser mais feliz. Muita paz. Um beijo.